Amados irmãos em Jesus, boa noite. Que Jesus abençoe as tarefas de hoje e que a gente abra aí os nossos corações, né, e os nossos ouvidos para a palestra de hoje. Antes de mais nada, os nossos recadinhos. Pedimos a todos que desliguem os celulares, né? Destacamos aqui a importância da gente manter o silêncio, esse link aí com a espiritualidade, não é? Lembramos mais uma vez a respeito das caixinhas de vibração e de sugestão, tá? Quem tiver irmãos precisando de vibrações aí pode pôr o nome na caixinha de vibrações, e quem tiver sugestões, reclamações ou temas de palestra, pode colocar na nossa caixinha também de sugestão, por favor. A nossa biblioteca está passando por uma reforma, mas está quase pronta já. Está quase pronta, não é? E está ficando bem bonita, né? E aí, assim que estiver pronta, a gente avisa e a gente deixa ela mais bonita para ver se a gente toma coragem de ir lá, né? Visitar. Tem vários livros, tem livros para serem emprestados, tem livros usados sendo vendidos por preços módicos e tem livros novos também, tá bom? E desde setembro, né, que a nossa evangelização infantil, que era feita às quintas-feiras às 20 horas, está sendo feita às terças-feiras às 20 horas, tá bom? Gostaríamos de convidar todas as crianças aí, a partir dos, acho que 4, 5 aninhos, não é? Até 13, 14 anos, né? Até aí a adolescência, a pré-adolescência, tá bom? Vamos ler agora a nossa psicografia de hoje. O nome é Quando o Homem Não Tiver Mais Inimigos. Não estamos mais na fase de precisar ver para crer. As forças dinâmicas da natureza mostram toda a sua potência através de fenômenos invisíveis a olho nu. Está aí a força imponderável do átomo, tido como inexistente há séculos atrás. Há um universo no íntimo de sua estrutura que a ciência humana apenas começa a desvendar com o auxílio da tecnologia. Mas é a mente que imagina e perscruta, que idealiza e vasculha, a fim do sonho tornar-se realidade. A vastidão do espaço cósmico, apenas captada por olhos mecânicos de aparatos astronômicos, começa a desvendar a imensidão, a expansão e a certeza de que aproximadamente 95% do universo é ainda matéria desconhecida. No entanto, o homem já não contesta essa realidade. A transmissão do pensamento, a comunicação transdimensional via mediunidade é força eletromagnética além de nosso alcance. Embora o homem já conceba a transmissão das telecomunicações sem fio que atravessam toda a atmosfera terrestre. Aos poucos, o homem entende que o que é invisível tem existência real e patente, pois impressiona a matéria e, por vezes, os nossos sentidos. A inteligência humana descortina as leis divinas que vão sendo mais entendidas pouquinho a pouquinho. E não crescerá a ciência dos homens enquanto a moral não avançar para coibir abuso e destruição. É interditado muitas coisas, porém, muitas outras já estão por aí a trazer luz ao raciocínio humano, devendo colaborar ao nosso desenvolvimento integral. Haverá dia que a realidade espiritual será mais patente e conseguiremos compreender que tudo ocorre no momento certo. O homem não terá mais inimigos. Precisamos avançar e avançar. Jesus é a direção e o livro a ser consumido para aprendermos, primeiramente, a amar. Se o homem de ciência disso acreditar,
não imaginará tudo o mais que se descortinará ao seu acanhado conhecimento. O bom obreiro chegará lá. É só perseverar, trabalhar e amar. Mensagem recebida aqui na casa pela nossa irmã Elaine, dia 16 de setembro desse ano. Vamos fazer nossa oração então, para a gente dar início à palestra? Pode, baixinho, né? Isso. Obrigado, Chico. Bom, irmãos, então, elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, abrindo o nosso coração a tudo o que vem de Deus em nossa direção nesse momento, pedindo a proteção dos nossos amigos espirituais e nos colocando na posição de nos abrir, de aprender cada dia mais. Que Deus possa abençoar ainda mais esse momento de amor e de bênção, de troca e de evangelho, esse momento onde a gente procura aprender um pouco mais dos caminhos que Jesus veio nos ensinar. Que Deus possa abençoar a todos nós e a nossa irmã Vânia seja inspirada nos temas que ela preparou com carinho para trazer para a gente. Que Deus abençoe os nossos corações e amplie o nosso entendimento nesse momento. Que estejamos com as bênçãos de Deus e de Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Amém. Boa noite. Vamos lá. Hoje o tema que eu vou falar é um trecho, do Evangelho segundo o Espiritismo, e é a porta estreita. Então é do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, E aí, então, aqui está falando da porta estreita, que eu vou ler um pedaço para a gente conversar a respeito. Então, entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Alguém lhe tendo feito essa pergunta: Senhor, haverá os que se salvam? E ele lhes respondeu: Fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abri-nos, ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. E aí continua, Aí fala que a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos escolhidos. Então, e aqui vai falar sobre muito mais coisas, o capítulo inteiro, que está todo interligado dentro de muitos dos chamados e poucos os escolhidos. Mas o que quer dizer, então, essa porta estreita?
O que será exatamente essa porta estreita? Por que a gente não vai poder entrar por ela, né? O que acontece que a gente não vai poder entrar por ela? Na verdade, essa porta ela não é um lugar, ela é uma passagem, né? E é essa travessia que a gente vai fazer, é que a gente tem que pensar como fazer. Quais escolhas a gente vai fazer? E eu penso que cada vez que a gente tem uma escolha para fazer na vida, e as escolhas são tantas, né? Porque a gente sempre tem escolhas o dia inteiro para fazer. Cada vez que a gente vai fazer uma escolha, é a porta entre a porta estreita e a porta larga que a gente vai passar. E às vezes a gente pensa assim, mas será que tudo? Tudo. Porque as coisas menores, às vezes a gente pensa, mas tem coisa que é tão boba, eu faço, mas isso não vai dar em nada, não fazer mal para ninguém. Esse é o pensamento que a gente tem diante das coisas menores da vida e que pode não fazer mal para muita gente, ou mal de verdade para alguém, né? Mas não é o certo, não é o adequado. Então, será que se a gente comete pequenos enganos, escolhe os caminhos mais fáceis diante de pequenas coisas da vida? Quando chegar um momento difícil, a gente vai escolher o caminho que realmente é o correto, é o adequado, ou a gente vai procurar o que me dá mais facilidades? Então, é isso que às vezes as pessoas não conseguem entender, né? Que às vezes às vezes a gente passa até por chata quando você começa a falar muito, né? Olha, pensa nisso, faz aquilo, não é assim, eu não acho que está certo. Mas é muito certinha, a pessoa é muito certinha. Não estou falando de mim não, tá? Estou falando das pessoas em geral. Porque essa pessoa é muito certinha, ela é muito chata, ela fica pegando no pé, ela fala tudo. Mas, gente, eu penso realmente nisso. Se eu já me desvio nas pequenas coisas, nas grandes, então, não tem como eu ir pelo caminho adequado, pelo que é o que a gente deveria seguir através dos ensinamentos de Jesus, né? E aí, para a gente passar por essa porta estreita, a gente tem que ter mudanças no comportamento, né? E para essas mudanças de comportamento, que às vezes a gente fala, não, eu vou mudar, agora eu vou mudar, porque parece simples, né? Eu vou mudar, mas a gente se faz tantas promessas, pensa já no final do ano. Todo final do ano a gente faz um monte de promessa para o próximo ano, para o ano que vai... Não é? Eu acho que é. Porque quando chega lá, a gente vai todo empenhado, né? Na hora da promessa, tá todo cheio de ideal. Por quê? Porque a gente tá idealizando, sabe aquela coisa de expectativa e realidade, né? A expectativa de você fazer um bolo que você tá vendo lá na internet, vai sair, olha, é fácil, eu vou fazer desse jeito. A hora que você faz, é tudo diferente do que tá lá, né? Porque quando você idealiza todas as condições perfeitas para que tudo dê certo. Só que não é assim, né, gente? Tudo que a gente idealiza, tudo sai errado. Você fala, caramba, eu idealizei isso, e olha o lado que eu fui, olha o que me aconteceu. E agora, o que é que eu faço, né? Então, tem até uma história de criança que é o garoto que sai ele não tem dinheiro, ele precisa ultrapassar uma ponte, e ele vai pedindo para as pessoas ajudarem ele para conseguir o dinheiro. Só que ele pede ele fala, deixa eu fazer alguma coisa para você. Você pode me ajudar, mas primeiro leva essa farinha para o padeiro fazer um pão, você me traz o pão. Aí o padeiro fala, não, eu vou fazer o pão, mas primeiro você vai levar esse azeitão lá para a costureira. Então ele bate na perna e fala, e agora, o que é que eu faço? E é exatamente isso que acontece com a gente. A gente vive se perguntando, e agora, o que é que eu faço? Porque eu achei que era tão simples só ir lá e conseguir aquilo. Mas não, nesse caminho apareceram tantos obstáculos, né? Como que eu faço para transpor esses obstáculos, né? Então, será que é reclamando? Não, eu acho que, claro, a gente ainda está nesse planeta. Então, não dá para ser perfeito. Por mais que a gente queira, a gente não vai atingir a perfeição aqui. Mas a gente pode avançar alguns passos, a gente pode se tornar melhor a cada pouco, né? Desde que a gente realmente se esforce, porque é um esforço. Na verdade, é um esforço que a gente faz. Então, quando a gente faz todas aquelas promessas no final do ano, a gente fala, mas é claro, eu vou conseguir. Claro. Só que aí você fala, eu vou fazer dieta a partir
do ano que vem, é segunda-feira, eu vou fazer dieta. Tá perfeito, porque você está se imaginando na sua casa, sem comer, sem comprar nada que te dê uma vontade, assim, de burlar a dieta, mas aí aparece o aniversário de alguém, aí alguém te chama para tomar um café, aí alguém traz um bolo de surpresa, e aí você fala, e agora? O que é que eu faço? Ah, mas só uma vez? Não vai ter problema. E aí você se sabota, né? E quantas outras promessas, né? Que a gente acaba se fazendo. Então a gente fala, ah não, olha, a partir de agora eu vou acordar cedo, porque eu acho que acordando bem cedo vai ser ótimo para eu render mais. Ah, no sábado e domingo, não vou dormir até tarde, não vou dormir nem até as 9, vou dormir, quero acordar às 7 horas da manhã e fazer tudo que eu tenho que fazer, vou resolver minha vida. Só que chega lá às 7 horas da manhã, a senhora está escurinho, ou está chovendo, ou está frio, o cobertor está gostoso, você fala, vou começar amanhã, né? Amanhã, hoje eu vou ficar mais um pouquinho. E lá vai a gente sabotar a gente outra vez. Né? Então, tudo na vida da gente é assim, vou fazer atividade física. Do mesmo modo, você fala, não, e atividade física é uma coisa super importante. Não, eu vou fazer. Chega lá no dia, você fala, não, hoje não estou com vontade, hoje eu tenho tanta coisa para fazer. Você se sabota, você começa a se dar desculpas para você se convencer de que aquilo não dá para ser feito, né? Eu vou ter paciência com aquelas pessoas mais intransigentes. Quem é que não tem na família hoje em dia? Então é uma coisa mais fácil, né? Pessoas que têm um lado de política aí, uma visão política, o outro tem outra, e aí a gente é diferente do outro e não consegue ficar quieto. E aí a pessoa fala, imagina... E aí eu fico pensando, isso aí você vai salvar o mundo? Isso vai mudar realmente alguma coisa? Essa discussão na família? Não, você só vai discutir a família, vai criar uma indisposição aí com os familiares e não vai se resolver nada. Então, essa semana eu assisti um desenho agora tem um canal que faz, acho que é no YouTube, que faz desenhos espíritas, então uma história de Chico Xavier, e que a mãe aparece, porque ele é super mal falado, todo mundo fala, ele engana todo mundo, né, Chico, e falavam muitas coisas para ele enquanto ele ia pelas ruas, né? E aí ele estava tão chateado, ele falou, mãe, me ajuda, o que eu faço, né, agora? Como não ficar nervoso, chateado com essas coisas? E a mãe aparece e fala, olha, a água dá paz. E ele fala, água da paz, e ele sai procurando em tudo quanto é farmácia, na época, né? Para procurar essa água da paz e não encontra. Até que ele, cansado, pede outra vez para a mãe, fala, Chico, água da paz é qualquer água. Sabe por quê? Você faz o seguinte, a hora que alguém te ofender, você dá um gole na água, repousa a sua língua na água e espera passar. O impulso de responder, o impulso de falar uma coisa áspera. E aí, isso vai te ajudando a ter paz. E é verdade, eu falei, olha que coisa boa, a água, né? De repente um gole d'água fica com a água lá, a língua fica na água e pensa em outra coisa, em conservar aquela língua ali. Porque senão a gente não consegue aguentar a língua dentro da boca. E aí a gente discute com as pessoas por coisa boba, né? Que não deveria. Então, assim, a gente planeja as coisas para fazer da maneira mais adequada, mas no momento que chega a hora de realizar, de concretizar aquilo, a gente escolhe o lado mais fácil. É mais fácil também ceder a esse sentimento ruim do que segurar e não responder, né? É mais fácil eu ceder à minha vontade de dormir do que eu realmente ter que fazer alguma coisa útil. Então, essas escolhas são as escolhas da porta larga. E é isso que aqui também, num dos lugares, aqui depois eu vou falar tudo onde eu pesquisei, então fala que a gente, na verdade, quando está replanejando, quando a gente está no planejamento reencarnatório que a gente está fazendo, a gente fica tão entusiasmado para chegar aqui, vai ter a chance de uma outra vida, de reparar tudo que a gente fez. Então a gente começa a escolher provas até que suportáveis, mas que é difícil ainda para aquele estágio que a gente está.
E aí a gente idealiza que a vida vai ser fácil para eu seguir tudo isso que eu estou planejando. Só que quando vem para a Terra, as comodidades são tantas, né? As tentações são inúmeras, tantas escolhas que são mais fáceis. Mas por que eu vou trabalhar se eu posso dar um jeitinho de arrumar o dinheiro de outra forma? Por que eu vou vender as coisas certas e não adulteradas para render mais dinheiro para mim, né? Por que? Então, começa a se escolher caminhos que são muito mais difíceis. Agora, para a gente não ceder essas tentações ou a esses caminhos mais fáceis, a gente tem que estar muito forte nessa integridade. A gente tem que estar muito firme nesses nossos princípios que são através dos ensinamentos de Jesus, que a gente consegue através dos ensinamentos de Jesus. E aí a gente vê assim, tem pessoa que, mas a vida dela também tem mais é que beber, tem mais é que se drogar, não tem mais. Sinceramente, eu conheço tantas pessoas, e isso eu que tenho uma vidinha pequenininha no meu microcosmos, né? Eu conheço assim, tem 2 rapazes que eu conheço que, aliás, 2 rapazes e uma moça que, contando a vida, você fala, tinha tudo para ir pela porta larga. E não, escolheram a porta estreita. E jovens, né? Eu fico pensando, como, né? Um deles eu já até falei aqui certa vez, e uma vida de muita dificuldade, miséria mesmo. Ele estudava em escola pública e querendo melhorar. Gente, adolescente, que não pensa nisso. Falou, não, eu quero estudar numa escola particular. Os pais não tinham nem como, né? E ele foi bater na escola particular e foi lá e falou, diretora, me arruma uma bolsa? E ela ficou, nunca, que situação difícil, né? Uma criança chegar e me arruma uma bolsa. Não sei, eu vou falar com o dono da escola. E aí ele falou, tá bom, então eu volto tal dia. Ele voltou, olha, o dono da escola aceitou. Quem que pensa? Eu vou pedir porque vai dar certo. Já pensa assim, não vai dar certo, ele não vai querer, ela não vai me ajudar, tudo é não é? A gente sempre tem esse lado pessimista. E aí o pensamento se concretiza, porque nem a gente acredita na gente, né? Então foi lá, conseguiu a bolsa, no começo foi super difícil, era muito difícil para ele acompanhou, quando chegou na época de ensino médio, ele falou assim, nossa, eu estou vendo que preciso aprender inglês, não tem dinheiro para fazer inglês. Foi lá na escola de inglês, bateu lá e falou, me dá uma bolsa, por favor. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu te dou uma bolsa, mas vamos fazer um trato que quando você terminar o curso, você vai dar aula de inglês aqui durante 1 ou 2 anos. Ele falou, tá bom. Fez, foi professor de inglês, muito mais do que 2 anos, 2 anos sem ganhar e depois trabalhando, e conseguiu, hoje ele está num cargo ótimo no Nubank. Então, eu fico pensando, quando você ouve uma história dessa, te dá um ânimo, mas quando você vê quantas crianças ou quantos jovens estão aí, não fazem nada, porque não vai dar certo, é melhor roubar, é melhor. Por quê? Tem incentivo? Não tem. Pelo menos os pais falam, não, vai lá, vê se dá certo. Se não der, não é aquela história, um não a gente já tem, vamos lá atrás de um sim, né? Então, vamos lá. E o outro teve um pai que não foi presente, né? Abandonou a mãe, e a mãe se drogava, bebia, batia muito nas crianças, queimava com cigarro, né? E esse rapaz também insistiu em estudar, vendia coisa nas ruas, até que conseguiu terminar o estudo, fazer uma faculdade, e hoje também está bem. Conseguiu até comprar um apartamento pequenininho, há pouco tempo ficou super feliz. Eu acho que são histórias assim, eu acho que é a história de determinação. Ele foi determinado, ele foi atrás do que ele queria, né? Ele se esforçou mesmo. O outro foi uma história de superação, ele superou todos aqueles maus tratos, tudo aquilo horrível que ele passou e seguiu em frente. E às vezes eu fico pensando, a gente reclama de cada coisa boba, né? E olha, isso eu acho que é um problema. Não tinha ninguém para incentivar, a mãe fazia atrocidades. A outra pessoa que eu conheci há pouco tempo foi assim, tinha 10 anos
Chegou em casa da escola no interior do Nordeste, né? Chegou em casa com os livrinhos e o pai falou: nem precisa entrar, você vai embora com esse senhor aqui porque eu vendi você. E aí você fica pensando, gente, e ela falou: existe isso até hoje, lá. E você fala, e essas histórias a gente ouve no jornal, a gente lê, mas quando você se depara com a pessoa ali, você fala: meu Deus, era uma criança de 10 anos. E eu pelo menos acho assim, que a gente nem se coloca no lugar, a gente coloca o filho no lugar. Se fosse meu filho, que sofrimento, como isso mexe com a gente. Uma criança de 10 anos, gente, que isso? Ela foi vendida. Vai lá com esse senhor que tinha idade para ser avô. E aí, de repente, foi super maltratada, passou fome, ficou trancada, foi abusada, teve 2 filhos e conseguiu fugir. Uma prima que ajudou. Olha que anjo que Deus enviou. Uma prima que ajudou a fugir. E aí eu perguntei: e você tem raiva dele, né? De seus pais? Olha, não tenho. Não tenho raiva, não desejo mal. Eu fico triste de ter passado por isso, mas eu não desejo mal. Não quero ver, mas eu não desejo mal. E aí eu fico pensando, gente, a gente fica sem conversar com um familiar porque tem uma posição política diferente da gente. A gente não perdoa. Olha como a gente é orgulhoso. Olha o que é difícil transpor esses sentimentos ruins. E uma pessoa que sofreu essa vida por anos, ama esses filhos, que foi praticamente, né? Eu considero praticamente, não igual, mas muito parecido a um estupro, né? Ama esses filhos, os filhos são ótimos, conseguiu dar conta e não tem ódio, não deseja o mal. Então, eu acho que são esses exemplos que eu penso, isso é escolher a porta estreita, né? Não é escolher a porta larga. Ter sempre um amor no coração. E você conversa com pessoas assim, nossa, a impressão que dá é que vem uma energia que te arrebata a energia delas, não é? E é isso que eu penso, né? Assim, que eu entendo por porta larga e porta estreita. E aí eu penso assim, vamos pensar nas coisas pequenas que a gente escolhe. E a gente vai estacionar, está com pressa, só tem vaga lá para deficiente físico ou idoso. A gente não é uma coisa ou outra. O que a gente faz? A gente estaciona. Não é? Quantos fazem isso? Né? Mas é rapidinho, não tem ninguém, tem um monte de vaga aí. A questão não é um monte de vaga, é isso que às vezes a gente é taxado de chato. A questão não é um monte de vaga, a questão não é externa, a questão é interna. Sabe aquilo que a gente fala para os filhos? Que o filho vem e fala: mãe, mas todo mundo está fazendo. O que é a resposta? Você não é todo mundo. E aí, exato, a gente fala, mas não faz. E aí quando chega na nossa vez, a gente faz, mas todo mundo faz. Oi, tem alguém aí para falar? Você não é todo mundo. Então é a consciência. Para mim, a frase mesmo que norteia a minha vida desde muito tempo é: a minha consciência é o meu maior algoz. Eu não preciso de ninguém vendo se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado. Eu sozinha vou fazer a mesma coisa que eu faço na frente de todo mundo. E se eu fizer alguma coisa assim desse tipo, estacionar, eu acho que eu não vou conseguir depois, eu vou ficar com aquilo na minha cabeça, porque não é possível, você pode fazer de vez em quando. E não é isso que, você vai para o inferno, você vai para o céu. Não é esse um ponto, sabe? Que eu acho que é o ponto que agora ela me chama a atenção, a consciência. Eu fico super chateada. Você já imaginou, depois que você desencarnar, como todas as pequenas coisas vão formar um grande bolo? E você vai falar: gente, se eu tivesse me esforçado nessas pequenas, eu não teria cometido tantas grandes bobagens na minha vida, né? Então eu acho que a gente pensar, então no trânsito, xingar o outro porque o outro passou na frente, ou porque o outro te fechou, porque... água, não está lá água, mas faz uma água mental, estou com água na boca, não vou responder. Porque a gente também não comete erro no trânsito. Eu cometo.
E a gente não sabe, às vezes o outro cometeu um erro, que você sempre pensa no mal. Ó, julgamento. Ah, fez porque... porque aconteceu isso, ele fez isso, sabe? Ah, não, e às vezes foi sem querer, ele nem viu. A pessoa distraída. Então, eu acho assim, não fazer, né, essas pequenas coisas. Eu pagar mais barato por meios escusos. Então, de repente, você fala assim, olha, isso aqui é por baixo do pano, isso aqui é mais barato do que aquele se você comprar na loja. Se você compra, porque vai te favorecer. Não importa que aquele que está trabalhando direito, está com preço justo, você não vai ajudar aquele. Você vai ajudar aquele que é contraventor, está te vendendo de uma forma errada. Então, você também está sendo conivente com isso, né? A porta estreita, ela não é confortável, ela é desconfortável. Mas é esse desconforto que vai fazer com que a gente aprenda algumas coisas. Eu fico pensando, o que você aprendeu com os bons momentos da sua vida? Te ensinou alguma coisa? Você se tornou uma pessoa melhor com os bons momentos? Não, foi ótimo viver. Mas se você pensar, você só aprendeu com os maus. Com uma dor que você teve, com uma coisa errada que te aconteceu. Você só aprende. E por que então a gente tem que passar por isso? Porque, infelizmente, a gente não aprende do jeito bom, né? A gente fala, mas se eu tivesse dinheiro, eu não fazia isso. Tá, e quanta gente com dinheiro fica tão ansiosa e quer mais ainda dinheiro e faz mais coisa errada. E é infeliz. Mas se eu tivesse dinheiro, eu seria feliz. Quanta gente que é rico, famoso, se suicida porque não aguenta. Então, não é o dinheiro, né? Não é, a questão aí não é o dinheiro, não é a fama, não é o poder. É o que está dentro da pessoa, é o caráter. E é isso, eu não posso me vender para tudo isso. Eu tenho que ser firme. E é um esforço absurdo, né? Então, aqui, tem duas questões que a gente pode se fazer para a gente entender e aprender com o que está acontecendo. Porque quando acontece uma coisa ruim para a gente fala assim, olha, eu estou doente, isso aqui, essa doença. A gente só pensa no que está acontecendo. Mas a gente não pensa o porquê está acontecendo. Mas por que eu estou passando por isso? Deixa eu pensar, como que eu estou fazendo na minha vida? As pequenas e as grandes coisas. Por que isso está acontecendo assim? Vai pensando. O que você não entender, certamente deve estar em outras vidas, né? E quando a gente pensa dessa forma, ajuda a gente a seguir. Quantas vezes entra alguém na família da gente que a gente não era exatamente o que a gente queria? E de repente, se você tratar mal, você só vai... Por exemplo, uma nora, um genro que entra na família. Você não gosta da pessoa. Não vou tratar mal, vou fazer isso aqui, não quero saber, vou entrar, ficar sempre brigando, falando mal e tal. Agora, se você tentar tratar bem, independente de como a outra pessoa te trata, tem aí na família, já percebi, né? Eu acho que tá ali, né? Então, quando a gente tem algum problema, ao invés de ficar contra, sabe, tenta ficar do lado, tenta tratar bem, porque aí você vai ver a mudança acontecer, né? Então, eu penso, né, que essas coisas são de outras vidas, porque às vezes você conheceu a pessoa ali e já teve aquela coisa de não gostar, né? Então, isso vem de outras vidas. Então, se está ali, é para você reparar. Então, por que não aproveita a oportunidade? Né? Não aproveita. Bom, deixa eu ver aqui, porque eu falo demais, aí eu passo do tempo. E a outra pergunta que a gente faz é, como a gente vai se sentir se a gente conseguir transpor essa dificuldade? É um desafio. Então, se a gente se fizer essas duas perguntas, mas assim, internamente mesmo, sabe? Sem melindres, né? Por que está acontecendo isso comigo? Será que é por causa disso que eu fiz? Será que é por causa disso o quê? Será que não sei o quê? Tá.
E como será que eu vou me sentir se eu conseguir passar por isso legal? Nossa, eu vou sentir que eu triunfei, né? Eu vou me sentir mais forte, eu vou me sentir feliz, eu vou me sentir melhor. E é dessa forma que a gente tem que pensar nesses desafios que aparecem na vida da gente. Então, nesse processo, né, de aprender aí a se modificar, nesse esforço, a gente vai cometer muitos erros, muitos equívocos. Mas é diferente a gente cometer equívoco, cometer erro e falar, não, eu errei, vou tentar mudar. Nossa, pisei na bola mesmo. Por mais que eu não reconheça para ninguém, que eu reconheça para mim mesma. Eu pisei na bola mesmo, vou tentar mudar. Se eu fizer isso, é um erro construtivo, ele é válido. Agora, um erro ruim é aquele que você vê, eu errei, que se dane, todo mundo erra, né? Olha lá, todo mundo de novo. A gente sempre fala, eu erro, mas todo mundo erra. Tá, mas você não é todo mundo, né? Então, tenta entender isso, internalizar isso, né? E aí as oportunidades de aprendizado e reparação, elas vão se sucedendo. E aí a gente vai, com esforço, conseguindo passar por ela. A estreiteza da porta a que se refere o Cristo, né, relaciona-se com a dificuldade que o ser enfrenta para libertar-se de suas paixões. A conquista da sabedoria implica assimilar a real importância de todas as coisas e situações, está vendo? As pequenas e as grandes, as simples e as complexas. Tem que dar valor a tudo e tentar se mudar em tudo, né? Nem desprezo e nem apego, mas sábia utilização de todas as coisas. E isso vale para tudo, desde sentimento às coisas materiais. Se a gente está nesse mundo que existe as coisas materiais para a gente ter ou algum conforto ou viver um pouco mais, tudo bem, mas desde que isso não seja o principal na sua vida. Eu sempre digo que existe o equilíbrio. Qual é a coisa mais difícil do mundo para a gente? É o equilíbrio. Porque ou a gente está de menos ou a gente está de mais. De menos ou de mais não está certo. O ideal é o equilíbrio. E é esse equilíbrio que é difícil de encontrar. Mas a gente tem que se esforçar para ter equilíbrio em emoção. Porque eu falo a raiva. Neste mundo a raiva ainda é importante. Mas não é raiva para você matar, para você fazer o mal para alguém. É a raiva de você pensar assim, que raiva que eu fiz isso errado. Vou aprender. Então ela te estimula a melhorar. É diferente de uma raiva, nossa, eu vou matar aquela pessoa porque fez isso. Entendeu? Então, todos os sentimentos, eu acho que enquanto a gente está aqui nesse planeta, né, de provas e expiações, eles são importantes, desde que a gente faça com equilíbrio. Bom, e aqui, gente, tem mais um monte de coisa que é claro, né? Não vou conseguir falar, mas assim, o livre-arbítrio para a gente... É aí o esforço da gente se burilar mesmo e tentar mudar as coisas. E aí eu vou finalizar. Eu até vou recomendar aqui um canal no YouTube que eu achei muito legal. De um moço. Na verdade é FEB TV, né? Deve ser Federação Espírita Brasileira. E quem estava falando era Saulo César, no YouTube. Muito bom, gente. Eles falam coisas assim de uma forma muito gostosa de ouvir, muito rápida e que te faz refletir muito a respeito. Então, muita coisa do que eu falei é ele e também muita coisa do que eu falei foi psicografado por Chico Xavier no Emmanuel, que é Evangelho por Emmanuel. E isso que eu falei está no volume 3, né, que ele fala da porta estreita. E eu vou finalizar com essa questão do esforço que a gente tem que fazer para tudo. Desse livro aqui, é uma história curta, Chico Xavier, né, psicografado, que é Jesus no Lar, e narra várias histórias que Jesus contou aos seus apóstolos, né? Eles se reuniam e ele contava umas histórias de acordo com as dificuldades que os apóstolos mostravam. E essa daqui chama Glória do Esforço. Então, relacionava Tiago, filho de Alfeu, às dificuldades naturais na preparação do discípulo, quando várias opiniões se fizeram ouvir sobre os percalços do aprimoramento. Como era difícil, né, se aprimorar. É quase impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo avesso à bondade,
a renúncia, o perdão, concluíam os aprendizes de maneira geral. A maioria das criaturas compraz-se na avareza, no endurecimento. Registravam o mestre a conceituação expedida pelos companheiros em significativa quietude. Quando Pedro o convocou diretamente ao assunto, Jesus refletiu alguns instantes e ponderou. Entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Eu posso ir na igreja, eu posso vir aqui, eu posso seguir qualquer religião. Ouço, compreendo, mas não faço nada daquilo. É muito difícil. Eu entendi tudo, mas não conscientizei nada, né? E a seguir falou com brandura. Existiu no tempo de Davi um grande artista que se especializara na harpa com tamanha perfeição que várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo. Grandes senhores, com as suas comitivas, descansavam de quando em quando junto à moradia dele, cercada de arvoredo, para escutar-lhes as sublimes improvisações. O admirável mestre fez renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra na expressão musical a que se consagrara. Em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo, aparentemente inábil e atoleimado, que servia água, doces e frutas aos convivas e que jamais conversava, fixando toda a atenção num instrumento divino, como se vivesse fascinado pelas mãos que o tangiam. Muitos anos correram quando, certa noite, o artista volta de inesperado ao domicílio, fim de um banquete de um amigo nas vizinhanças, e com indizível espanto assinala celeste melodia no ar. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se for um anjo exilado no mundo. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Em lágrimas de emoção, por pressentir a existência de alguém com ideal artístico muito superior ao dele, avança devagar para não ser percebido e, sob intraduzível assombro, verificou que o arpista maravilhoso era seu velho escravo, tolo, que, usando os minutos que lhe pertenciam por direito e sem incomodar a ninguém, exercitava as lições do Senhor, as quais emprestava, desde muito tempo, todo o seu vigilante amor e incomovido silêncio. Foi então que o artista magnânimo e famoso libertou-o e conferiu-lhe a posição que por justiça merecia. Diante da estranheza dos discípulos, que se calavam, confundidos, o mestre rematou. A aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas de que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta, em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota de tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Então é assim, a gente pode trabalhar e fazer o nosso serviço. Agora a gente pode trabalhar e fazer bem o nosso serviço. Prestar atenção em tudo que acontece no entorno. Prestar atenção nos que trabalham melhores do que a gente, para a gente aprender e a gente se tornar melhor. Então, se o exemplo e a referência que a gente tem é Jesus, então a gente tinha que olhar muito para isso, né? E tentar seguir aí nas pequenas e nas grandes coisas. Que todos nós consigamos, né? Boa noite, gente. Um excelente final de semana com as bênçãos de Deus. Obrigado. Deixa eu apagar. Então vamos agradecer, né, por esse momento. Lembrando que ninguém tropeça em pedra grande, né? A gente tem que tomar cuidado com as pedras pequenas mesmo. Então a gente agradece a Deus
a Jesus e a nossa irmã Vânia, que trouxe essas palavras para a gente. Que a gente continue recebendo as bênçãos da espiritualidade, nos colocando, afins, lado a lado, alinhado com eles, para que a gente possa receber mais e mais dessa influência boa, que nos impulsiona ao nosso próprio crescimento. Então, agradecidos, a gente se prepara agora para os passos, pedindo mais uma vez para a espiritualidade que nos abençoe e dê a cada um conforme as nossas necessidades, e que após o passe, a espiritualidade, Deus e Jesus nos acompanhem em paz para casa. Com uma oração do Pai Nosso, a gente encerra essa parte do trabalho de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Amém.